Então, voltando, é, é um assunto relativamente simples, mas que precisa de alguns detalhes, né, para a gente deixar bem claro. Outra questão é por que medir, né? Para que medir, qual é a função de medir. Então, a, no dia a dia do ser humano, ele precisa medir várias coisas. Tá? A principal coisa que a gente mede quando já acorda já é o tempo, né? Já olha para o relógio para ver. Vive em função do tempo, né? Das horas, das atividades que a gente faz, giram em torno dos horários. Tá? Então, a primeira medição, a gente tem conhecimento, é a medição do tempo. Tá? Dia, noite, e assim vai. Dias da semana, anos, e assim vai. Porque gira tudo em torno como falei, né, das atividades humanas, tá? Plantar, colher, aquele negócio todo, né? Para ter alimento, aquele negócio todo. E hoje não é diferente, tá? Então, temos hora para acordar, para dormir, para chegar, para sair, então, tudo isso faz parte, tá? Ah, e até coisas não reais, né? Como está dizendo aí o texto. São medidas, né? Como dinheiro, por exemplo. Tá? O dinheiro é uma coisa que não é real. Tá? O que você tem no bolso, se ainda tiver aquela cédula de papel, é uma cédula. Aqui não tem valor nenhum, o valor do pedaço de papel colorido. Tá? Se alguém achar bonito, vai botar num quadro e pendurar na parede. Não vale nada do ponto de vista material. O que ele vale é a intenção não, tá? O que ele vale é o valor que nós damos e que todos concordam. Alguns não, outros concordam mais, outros concordam menos. Mas o que vale é que a sociedade considera que aquela moedinha de metal, aquele pedaço de metal, aquele vil metal, né, feito diz o poeta, e aquelas pedaços de papéis coloridos, tem algum valor. Tá? Você trabalha um dia todo para receber um daquele ali. Ou o mês todo, tá? Para receber alguns daqueles, tá? E hoje em dia é muito mais complexa a situação, porque nem aquele pedaço de papel mais tem. Antigamente a moeda era de ouro, né? Então o próprio ouro, de prata, de cobre, de bronze, então, o próprio ouro em si tem valor, porque é um metal nobre. E aí você pode fazer outras atividades, você pode construir outros utensílios, tá? Outros itens com aquele metal da moeda. Então, ele tem valor em si. A prata, idem, tá? Mas o níquel é um metal de baixo valor, tá? Então, aquele número que está escrito nele, às vezes, nem paga o valor do metal que tem ali. E ainda mais agora que é criptomoeda, né? Quer dizer, é moeda digital. Está onde? Cadê? Eu não consigo nem pegar mais. Mesmo que seja um papel sujo, um pedaço de metal, sem muito valor, eu nem consigo mais pegar nele, que está tudo lá em cima na nuvem. Deus sabe onde é que isso está. Deus sabe o que está indo, para onde está indo e para que está se vindo. Tá? Então, é bem complexa essa relação do ser humano com o dinheiro. Tá? Quando você fazia trocas de trabalho com coisas palpáveis, ainda tinha muito mais sentido. Né? Você trabalhava o dia todo para receber um litro de leite, tá? Um punhado de sal. Para isso tinha utilidade. Tá? Você trocava um campo de arroz por um bocado de vaca. Aí tinha mais sentido, né? Você estava trocando coisas que tinham sentido para o dia a dia. Mas trocar um mês de trabalho por um número que está lá no banco, e você não sabe nem onde é que é esse banco, não sabe nem onde é que está. Então é bem complexo, tá? Essa relação. Mas todos concordam que aquilo ali vale alguma coisa. Tá? Aqueles números lá que estão na tela valem alguma coisa. E até isso precisa ser medido. É isso onde queremos chegar aí, tá? Até coisas que não são reais têm que ser medidas, tá? E principalmente na engenharia, tá? Nesse curso que vocês estão fazendo, a gente precisa medir inúmeras coisas, tá? Na verdade, como eu comentei ontem, na aula inicial, para construir um prédio desse, eu preciso medir várias coisas, tá? Desde o dimensionamento, começa pela especificação, né? Essa sala vai servir para quê? Esses andares, para ser sala de aula. Então, beleza. Então, só são pessoas que vão estar aqui dentro. Tá? No máximo, eu vou botar aqui um equipamento, uma coisa ou outra. Mas aqui não vai subir um caminhão carregado de tijolo, não vai. Então não vai subir um carro, então não precisa fazer uma laje que suporte o peso de dois, três carros. Tá? Não tem sentido. Então você vai construir uma laje que dentro da técnica suporte o peso de 60 pessoas, 61 pessoas. Tá? E aí vai ser outra especificação. Então você vai ter uma certa quantidade de materiais necessários, tá? Para poder construir esses patamares, né? Esses andares.
E aí é onde entra a medição também, tá? Então tem que se medir, dimensionar a quantidade de material que vai ser usar, tem que se dimensionar tamanho de laje, essas coisas, tamanho de coluna, tamanho de viga. E a partir desse dimensionamento, calcular o material, os materiais que vocês vão precisar para construir esse prédio, tá? Mesma ideia na engenharia elétrica, a gente comentou ontem de novo, tá? Para transportar uma corrente para ligar um ventilador desse aí, eu não preciso de um cabo de 2,5 milímetros, não, nem 1,5. Ah, mas é a norma. Mas um cabo de meio milímetro quadrado eu resolvo, tá? A corrente que um ventilador desse que tá até nem liga isso aí, tá? Transporta. Iluminação pela norma é 1,5 o cabo, mas de 0,25 eu alimento isso aí, tá? É questão de saber utilizar os materiais e principalmente questão de custo, né? Quando entra na questão de norma, não tem muito o que fazer, porque essa norma 5410, a NBR, né, que rege aí as instalações prediais de baixa tensão, é uma norma que a concessionária exige que o usuário cumpra para poder ligar na rede elétrica. Então você tem que cumprir, tá? É legislação. Mas a técnica me diz que pode ser menor, tá? Mas para evitar qualquer tipo de situação, a gente segue a norma. Então a medição envolve a relação de grandezas, tá? Então você compara uma grandeza com outra para poder fazer medição, coisa mais básica. Então, antigamente lá no Egito, o cara queria saber quanto terreno ele tinha para plantar. Aí tinha um tal do côvado, tá escrito até na Bíblia aí, né? Tantos côvados de altura, tantos côvados de. Que era o quê? Se eu não me engano, não, tá aqui no site. No site, desculpa. Na apresentação inicial, tá? Tá lá no fórum. Era um antebraço do faraó. Aí tem um faraó que era mais alto, outro era mais baixo, aí um braço era maior, outro braço era menor. Maior confusão, tá? Então, o côvado mudava de acordo com o tamanho do faraó. E assim eram várias unidades, tá? Principalmente de comprimento. Era polegada, quer dizer, polegada se usa até hoje, né? Tá? É a famosa unidade inglesa aí, tá? British Imperial, exato, sistema imperial. Nada mais é que unidade inglesa, tá? BTU, o que é BTU? Unidade de energia, né? Energia térmica. British Thermal Unit, unidade térmica de unidade inglesa. Quer dizer, os caras querem criar um mundo para eles, entendeu? Entendeu? Aí não aceita o sistema internacional, não usa, né, na verdade. Que é outra forma de medir, de comparar grandezas, tá? Aí hoje a gente não mede mais comprimento com côvado, nem com polegada, nem com pé. Ainda mede com pé, né? Pé e polegada, ainda mede. Mas o sistema internacional. Oi? Milha. Isso aí. Exato. Mas o sistema internacional, que não é internacional porque nem todo mundo aceita. Então, para mim, não é internacional. É internacional porque é para vários países. Mas não é unanimidade, tá? Mas o que a gente usa no Brasil, oficialmente, é o sistema internacional, que a gente chama de SI, e que tem. Boa noite. E que tem 7 grandezas básicas que são definidas de acordo com relações da natureza, físicas. Tá? Por exemplo, um segundo é o tempo que um feixe, não é nem um feixe, tá? Uma radiação do Césio 137, está aqui escrito, mas ele, tantas transições do Césio 137 de uma determinada frequência, você contar 1 milhão, está aqui, vou dizer não para não errar, vou ler o que está aqui na fila. Aí, tantas transições desse isótopo radioativo, numa certa faixa de frequência, a gente diz que ali tem um tempo de 1 segundo, tá? Ele leva para se emitir. Comprimento idem, tá? São tantas transições, é o tempo que a luz leva para percorrer 1 sobre 299 milhões, tantos mil metros, tá? 1 sobre, que é o inverso da velocidade da luz. Aí ele mede 1 metro, exatamente aquilo ali, tá? Então, são grandezas relacionadas com parâmetros físicos que até onde nós sabemos são válidos em todo esse universo que nós estamos, tá? Até em outro universo, não sei se são essas mesmas grandezas, tá? Mas nesse universo aqui que a gente está, se considera que essas grandezas são válidas em qualquer ponto do universo, tá? A gente já sabe hoje que não é isso, tá? Tem pontos do universo, o centro do buraco negro, o que é que tem lá dentro? Ninguém sabe. Então, não posso dizer que essa grandeza física é válida lá dentro, tá? Então, já começa um pouco de filosofia aí nessas questões, tá? Mas dentro do que a gente pode controlar, tá? Dentro do que a gente conhece, é controlável, dentro do normal, vamos dizer assim, essas grandezas são válidas, tá?
E aí, quando se constrói os instrumentos, para medir essas grandezas, existem algumas características que eles possuem, tá? Na verdade, qualquer sistema possui essas características, tá? Que são as características dinâmicas e estáticas, tá? Então, que está aqui na tela, tá? Características dinâmicas e estáticas. Então, essas características são de qualquer sistema, tá? Não é só de instrumento. Como eu considero um instrumento um sistema de medição, eu vou considerar que ele também obedece, ele também tem essas duas características, tá? Que são as estáticas e as dinâmicas. Tá? É o sistema, é o regime transitório e o regime permanente. Tá? Nada mais do que você já viu lá em sistema de controle. Tá? Só que aqui não é um sistema de controle, é um sistema de medição. Mas geralmente se usa sistema de medição em engenharia para controlar algum processo. Aí se torna uma parte do sistema de controle. Ok? Então, as características estáticas que nós vamos ver aqui são essas 11. Aí tem literatura que considera menos, tem dela que considera mais. Eu acho que 11 é razoável. Tá? 10, 11 está dentro do que é razoável para os instrumentos. Tá? Que são coisas que você já conhece. Tá? A escala do instrumento, a resolução, a exatidão, precisão. Aí fica uma... Geralmente a turma confunde exatidão com precisão. Tá? A gente vai tirar essas dúvidas hoje. Tolerância, linearidade, sensibilidade da medição, sensibilidade a distúrbios, que elas mexem em dois parâmetros aí da linearidade. O limiar de operação, a esterese e a banda morta. Tá? E as características dinâmicas, basicamente, refletem o comportamento dinâmico, como já diz o nome, do instrumento, do sistema de medição. Tá? Que é o quê? A resposta daquele instrumento em relação... A resposta é o quê? É a variável de saída em relação à variável de entrada. O tempo que ela leva para... Basicamente é isso. O tempo que ela leva para acompanhar a entrada. Então, imagine, se a saída é a entrada vezes um escalar, só multiplicação, se eu mudo aqui a entrada e a saída muda de forma instantânea, tá? Com tempo imperceptível, eu digo que esse instrumento é de ordem zero. Tá? Ele muda instantaneamente de acordo com a entrada. Se ele leva um tempo para estabilizar, e esse tempo de estabilização obedece a uma função exponencial, eu digo que é um instrumento de primeira ordem. Percebe? E se a resposta dele é uma resposta com um comportamento que pode ter um comportamento oscilatório ou, ou amortecido ou não, tá? Eu digo que isso é um comportamento de um instrumento de segunda ordem, tá? Um sistema de segunda ordem, na verdade, que modela esse sistema físico a partir de um modelo matemático de uma equação diferencial de segunda ordem, percebe? Então a gente usa a matemática para modelar os nossos sistemas físicos, tá? E aí, como eu estou dizendo, isso aqui é questão da variação da saída em função da entrada, da mudança da entrada no tempo, certo? E aí segue o passeio, tá? A escala, alcance e resolução. Um slide só para isso, porque isso aqui é coisa até intuitiva. A escala é a faixa de valores que aquele seu instrumento mede, tá? O alcance, que a turma chama aí, né, que a turma gosta agora de, de falar inglês, mas quando é para falar, se enrola. Range, não, o range no meu instrumento é tanto, sabe nem o que é range às vezes, tá? Que é o alcance, a extensão do seu instrumento. É o valor máximo menos o valor mínimo, tá? É o range dele, tá? A rangeabilidade, veja, até inventando nome aí em português que não existe, com palavras em inglês, tá? Mas deixa para lá, isso aí não é o assunto, não. A resolução, é evidente, é a menor valor que aquele instrumento pode medir, e causa uma alteração na saída do instrumento, tá? É a sensibilidade dele. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, régua é trivial, né? Régua é o exemplo clássico, tá? Uma régua você sabe que ela mede de zero, até porque não tem unidade de comprimento negativa. Tem se você mudar o referencial, mas absoluto eu não tenho um comprimento negativo, tá? É sempre maior do que zero, tá? Se você considerar que aquele ponto é o zero. É evidente, né? Mas aí, essa reguinha que está aí na tela, ela mede de 0 a 20 centímetros. Tá? Então, a escala dela é de 0 a 20 e o range dela é de 20 centímetros. Eu podia ter outra escala estranha, por exemplo, que ela começava uma régua quebrada, que ela quebrou em 80 e mede até 100 centímetros. Uma escala de 1 metro. Só que um camarada quebrou, aí foi de 80 a 100.
Então, o range, a extensão, o alcance dessa régua é a mesma, é 20 centímetros. Só que a faixa é outra, tá? É de 80 a 100. Mas eu posso apagar lá e botar 0,20, não tem problema nenhum. Tá? Percebe a diferença? A escala pode variar com o mesmo range, tá? De medição. Você está apenas mudando a relação de maior valor para o menor valor dessa medição. Tá? E aqui só tem instrumento, na verdade, esses dois instrumentos aqui, né? A régua e o termômetro, são instrumentos que a gente chama de analógicos, né? Ou mecânicos, tá? E esse aqui não, o transmissor de pressão, que esse camaradazinho aqui, eu tô sem, deixa eu ligar aqui, exibir, mas tem ponteiro aqui, paleta, eu prefiro usar o Might mesmo, mas depois eu organizo isso, para ligar aqui acabar bagunçando o colete aqui. Já se mesmo. O mouse aqui, né? O mouse tá aparecendo aí, né? Pronto. Tá, então a escala aqui é analógica, tá? Pode chamar de analógica. O transmissor de pressão aqui é um instrumento, é um equipamento eletroeletrônico aqui, tá? Então ele tem uma parte móvel aqui, física, que você vai tirar esse negócio mesmo. E você vai conectar aqui no. Vou descer aqui um pouco. Você conecta esse instrumento aqui numa tubulação que tem um fluido passando, tá? Ele aqui tem um diafragma que vai estar em contato com o sensor piezoelétrico ou piezoresistível, ou piezo, a, ou capacitivo, tá? E aí vai ter um circuito eletrônico aqui dentro de condicionamento que vai gerar na saída uma corrente de 4 a 20 miliamperes, está aqui escrito. Esse camarada ele mede de 0 a 0,1 bar de pressão, que é outra unidade de pressão, que tem N unidades de pressão, mas a esse é a Pascal, tá? E ele tem na saída uma relação linear, né? De 0 a 0,1 bar, ele vai gerar de 4 miliamperes a 20 miliamperes CC. Tá? Essa relação é linear. E esse sinal aí de 4 a 20 é o que a gente chama de um sinal de instrumentação, tá? Continuando aqui, a exatidão. Exatidão e precisão, tá? A exatidão tem a ver, resumindo o que está aqui escrito, tá? A exatidão tem a ver com o nível de certeza que você tem que aquele instrumento está medindo o valor correto. Tá? É meio filosófica a frase, mas é isso mesmo. Então, imagine que você sabe qual é o valor verdadeiro daquele mensurando. Pronto, aquela pressão lá. Faz de conta que está medindo 1 bar de pressão, tá? 9.000 Pascal, pronto, melhor. Aí você pega esse instrumento e coloca ele para medir. Aí você tem certeza que aqui é 9.000. Aí ele vai medir para você, vai ficar variando, tá? Ele vai medir 9.000, 9.001, 9.002, 899,8, vai ficar variando. Por conta da temperatura, por conta de vibração, por conta de várias situações, tá? Essa variação, que é natural dos instrumentos físicos, ela é chamada de exatidão, tá? Quanto mais exato o instrumento for, menor essa variação em relação a esse ponto que você sabe que é verdadeiro, tá? Desse mensurando que é verdadeiro. O problema é que esse mensurando a gente nunca vai ter 100% de certeza que ele é verdadeiro, que ele é 9.000 Pascal, nesse exemplo que eu estou dando. Por quê? Porque nenhum instrumento é 100% exato, percebe? Todo instrumento, por mais tecnológico que seja, mais caro, por mais que você tenha investido nele, ele pode lhe dar 99,99% de certeza, mas 100% não, percebe? Mas posso arredondar para dizer que é 100, não pode não. Aí, nesse caso você não pode não, porque nenhum instrumento garante 100% de exatidão, tá? Isso aí é físico, tá? É inexequível um instrumento desse, que lhe dê, é impraticável, um instrumento que lhe dê 100% de certeza, tá? Para qualquer variável que você esteja medindo, qualquer grandeza, tá? Esse exemplozinho aqui, ele trata daquela questão, né? Vamos falar desse exemplo aqui, tá? Está aqui na tela. Esse exemplo fala o seguinte, para a gente ter ideia da precisão, tá? Da exatidão. Eu já estou confundindo aqui. Para a gente ter ideia da exatidão. A exatidão,
Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, que uma tubulação tem uma pressão de 400 mil pascal, tá? Que é um DCI, mas que equivale a aproximadamente 4 bar, tá? Ou 40,8 metros de coluna d'água, que é essa outra grandeza aqui de pressão, tá? MCA. Ou H2O, MH2O, tá? Tem local que também usa assim. Como eu estou dizendo, né? Pressão tem um bocado de grandeza aí. E aí você tem dois instrumentos, tá? Então, suponha que esses 400 mil pascal é uma pressão verdadeira, é o valor real que eu estou supondo que eu sei, tá? Aí eu vou lhe dar dois instrumentos. Um que mede de 0 a 50 bar, e a exatidão dele é 1%. Tá? É mais ou menos, para ser correto aqui, tá? Mais ou menos 1%. E o segundo instrumento tem uma exatidão, minto, tá? Desculpa, uma escala aqui de 0 a 5 bar, e a exatidão dele é pior, porque o valor é maior, 5%. Sem fazer conta, qual que você usaria para medir esses 4 bar aqui de pressão? Intuitivamente. Será 5. Isso é intuitivo já, né? Porque a gente aprendeu em algum lugar que vai medir qualquer coisa, use o instrumento mais próximo que você quer medir. Não é isso? Você viu isso em medidas elétricas, viu em vários lugares esse negócio, tá? Laboratório da vida aí. Ah, até balança, né? Você vai se pesar numa balança que pesa tonelada, ou se você vai se pesar na balança de farmácia. Tá? Porque não tem nem sensibilidade, é. Porque balança de armazém que mede tonelada, não tem sentido botar a gente para ser medido lá dentro, uma pessoa só. Para medir 100 quilos numa balança que pesa. Que a sensibilidade dela é a partir de meia tonelada, por exemplo, imagina, para medir carga muito pesada. Então não tem sentido, tá? Pô, meia tonelada foi pesado. 50 quilos, então. Aí ou você vai pesar 50, ou vai pesar 100, ou vai pesar 150, por essa balança que eu estou dizendo. Então eu vou na balança de farmácia, que ela mede até no máximo, acho que é 150 quilos, tá? No máximo. Aí tem uma sensibilidade muito menor para medir nosso peso, tá? Mas a gente tem que mostrar isso não só intuitivamente, aqui é um curso de engenharia, ciências exatas, a gente tem que mostrar quantitativamente que está correta a resposta. A resposta está certa. Mas qual é o valor mesmo numérico? Como é que você prova isso? Fazendo a conta. Aí onde entra a continha de padaria, né? Já está aqui, né? Deixa eu discar aqui na tela. Vou comentar isso aqui. Não, isso foi muito agora. Quer dizer, o primeiro instrumento, e outro detalhe, tá? Deixa eu voltar lá no texto. Ele deixa bem claro, a exatidão de 1% do fundo de escala. Quer dizer, o valor máximo que esse instrumento mede. Então, o primeiro mede 50 bar, ele tem um erro aí de... Deixa eu pegar aqui um lápis. Vermelho. Azul é melhor, né? Se ele mede 50 bar, se ele vai até 50 bar, 1% disso é quanto? 0,5, né? Opa. Correto? Então, se eu estiver usando esse instrumento e medindo exatamente 50 bar, que é o fundo de escala dele, ele pode medir para mim entre 49,5 até 50,5 bar e está normal. Está dentro da faixa de exatidão dele, não tem problema nenhum. Tá? O segundo instrumento, ele mede uma faixa de, deixa eu botar a cor aqui, 5 bar. Está preta melhor. 5 bar, é 10 vezes menos, né? Só que a resolução dele, perdão, a exatidão dele é 5% do fundo de escala. Vai para quanto? 0,25, né? Que é 0,5 vezes bar. Então, ó, de novo, está repetindo o raciocínio do primeiro. Se eu estiver medindo 5 bar, que é o fundo de escala dele, ele vai variar naturalmente 4,75 até 5,25 e eu vou considerar isso natural do instrumento. Tá? Não tem problema nenhum com ele, não. Só que eu estou medindo 4 bar. Tá? Então, se eu usar o primeiro instrumento, vamos agora para a resposta. O segundo, vamos falar logo do segundo, que é a resposta certa. Se a gente usar o segundo instrumento para medir 4 bar, ele vai medir 4 bar. Opa, perdão. 4 bar, mais ou menos, a exatidão dele, 0,25 bar. Confere? Se eu usar o primeiro, para fazer a mesma medição, ele vai me dar 4 bar também, mais ou menos, 0,5 bar.
porque o fundo de escala dele é maior, a exatidão dele é menor, porém, como o fundo de escala é maior, esse percentual passou em valor absoluto do primeiro instrumento. Tá? Pode ligar o ventilador, viu? Pode ligar o ventilador. Tá ligando, não? Ah, é? Então, ótimo. Isso aqui não tá ligando, não. A moça ali tá com calor. Percebe? Então, você usaria qual instrumento agora? Agora tá fácil. O que tem maior exatidão, foi a pergunta dele, o segundo instrumento. Que está mostrado agora, numericamente, que ele tem uma faixa de variação menor do que o primeiro, para esse ponto que eu estou medindo. Perceba que é tudo relativo aqui, tá? Se eu for medir 30 bar, primeiro, o segundo instrumento não serve mais. Eu já passo da escala dele. Eu tenho o segundo para o primeiro para medir, então eu vou usar o primeiro. Tá? O que mais tem aqui? Basicamente é isso. Deixa eu voltar lá. Tá? Então, se a pergunta do camarada é qual é o que tem maior exatidão, é o segundo. Para esse, faltou aqui, né, vírgula, para esse ponto medido. Tá? Porque se eu for olhar a faixa, qual é o instrumento que tem maior medição sem olhar faixa nenhuma? É o primeiro. Porque a exatidão dele é 1%. Agora, para esse ponto específico, o melhor é o segundo. Tá claro, né? E a precisão? A precisão se refere à repetição. Tá? Quer dizer, a exatidão, eu posso calcular uma exatidão em cima de uma medição. Eu uso esse instrumento para fazer uma medição, eu sabendo, conhecendo a exatidão dele, eu garanto a você que o valor verdadeiro está naquela faixa de exatidão daquele instrumento. Uma medição só. Quando eu falo em precisão, eu falo em repetição. Tanto que aqui na tela, né, essa figurinha clássica aí, tá? Aqui a fonte dela, isso aí. O cara tá lançando flecha, né? Aí sempre que acerta o alvo, ele tem uma boa precisão. Tá? E perceba que não só tem uma flecha, tem várias flechas. Se ele atirar só uma e fosse no alvo, eu poderia dizer que ele tem precisão, ele foi preciso. Naquele ponto foi. Mas se eu fizer várias repetições, eu não posso garantir que ele é preciso, tá? Aquele instrumento. Ou aquele arqueiro, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Então, precisão tem a ver com repetição. Perceba, tá? A exatidão está embutida aí no meio. Cada ponto desse aí que foi lançado tem uma exatidão. Tem uma variação natural no valor medido. Porém, eu fiz várias medições com esse mesmo instrumento. E todos eles me deram um valor médio aí dentro de uma faixa. Aí é uma faixa de precisão. Tá? Dada 10 medições, dada 20 medições, 100, 200. Quanto mais medições você fizer, menor vai ser esse erro dado pela precisão, tá? Pela repetição. Certo? E aí, né? Ele diz aqui o exato e o preciso. Tá? O exato é exatamente aquela ideia que ele tem que acertar o valor correto, o alvo. Tá? Independente se der um tiro ou 20. Tá? Ele tem que acertar o alvo. Aí ele foi exato. Mas quando eu repito várias vezes, se ele acertou várias vezes, aí ele é preciso. Se ele foi errando aqui, espalhando, criando uma oscilação muito grande, como é que eu digo, né? Uma variação muito grande em cima daquele valor, eu posso dizer que ele é exato, ele, como é que eu digo, como é que se diz lá em física, é aquele centro de massa está apontando para o alvo. Porque as distâncias, já falando de desvio padrão, né? O desvio padrão para o valor correto é constante. Então, se eu fizer ali um centro de massa, ele vai dar em cima do alvo. Então, eu posso dizer, na média, que ele é exato, mas ele não é preciso. Ele oscila muito entre uma medição e outra. Tá? E aí tem o inexato, que ele não acertou o alvo, mas ele é bem preciso, ele é bem consistente. Às vezes você corrige isso aqui só trazendo ele de volta para cá. Aponta para cá, pronto, resolveu. Só a mira que está errada, né? Bota a mira para cá que resolve. E o impreciso e inexato é o pior caso que você quer, tá? Porque ele nem é exato, nem é preciso, e aí melhor jogar fora e comprar outro. E aí, mais um ponto da precisão, tá? A precisão, ela tem duas subcaracterísticas, vamos dizer assim, tá? Que é a repetitividade e a reprodutibilidade, tá? A repetitividade já diz o nome, né? É você no mesmo ambiente, nas mesmas condições ambientais, você fizer repetições, você calcula, usando uma certa estatística que a gente vai ver aqui ainda nesse curso, você pode calcular um nível de precisão desse instrumento, tá? De repetitividade que ele tem. Tá? Se eu tiro esse instrumento desse ambiente e boto em outro ambiente para ver se eu consigo reproduzir esse resultado que eu tive em outro ambiente, aí eu já vou calcular uma coisa chamada reprodutibilidade. Porque eu vou tirar desse mesmo ambiente, vou trocar o operador, vou trocar até o ponto de medição que eu estou medindo,
tá? Vou variar a grandeza. Só não posso mudar o instrumento, mas dentro da faixa dele eu posso mudar o ponto também, para ver se ele reproduz em outro ambiente, com outro operador, outra temperatura, outra altitude, outras condições ambientais, se ele repete aquele resultado que ele teve no primeiro ambiente, tá? Tudo isso aqui é calculável, tá? Você pode, inclusive os instrumentos comerciais, eles dizem, ó, esse instrumento tem uma repetitividade de tantos por cento. Quer dizer, eu garanto a você que ele repete aquele valor dentro de uma faixa de tantos por cento, tá? A próxima grandeza é a tolerância. Também já diz o nome, né? Vou ver aqui se está. A tolerância. Então, a tolerância tem a ver com a variação natural daquele. Já não é nem tanto instrumento, tá? Eu já defino tolerância para, por exemplo, sistema de produção. Tá? Por exemplo, você produz. Vou falar coisa elétrica, né? Material elétrico. Resistores, cabo, tá? Cabo elétrico, de bitola 1,5, 2,5, esses cabinhos de instalação elétrica, tá? Mas quem garante que é 2,5 milímetros quadrados mesmo, tá? Quem garante que o controle de qualidade que existe ali, quantos por cento de variação tem esse negócio? Isso é a tolerância, tá? Ele vai lhe dizer, não, é 2,5 milímetros quadrado a área dessa seção transversal desse cabo, com a tolerância de 5%. Beleza. Aí você sabe que se eu pegar um lote desses cabos, se for medir com paquímetro, o diâmetro dele, eu vou ter uma variação dentro de 5%. E o fabricante me informou. Agora, imagine que seja uma agulha cirúrgica para fazer uma sutura no tecido cardíaco, que não sei o quê. Então, 5% de variação é muita coisa, bicho. Ou para colocar lá no cérebro do cara, lá, aquelas agulhazinhas de ECOG, para pegar sinal elétrico lá direto no cérebro. Então, 5% de variação, apesar de ser uma agulha extremamente fina, é muita coisa. Então, você não vai tolerar isso aí. Só pode tolerar no máximo 1%. Aí você muda seu controle de qualidade, percebe? Tudo que vai definir a tolerância é o controle de qualidade que você tenha. Ou a qualidade dos seus produtos que você quer construir com esses materiais que tem disponíveis aí no mercado, tá? Vou só aumentar aqui o volume um pouquinho. Tá? E aí, para materiais elétricos, é isso, tá? Resistor, capacitor. Capacitor é um dos piores que tem, tá? E varia até 20%, tá? O capacitor eletrolítico tem uma tolerância muito grande, tá? Tanto que capacitor eletrolítico a gente não usa para coisa de precisão, tá? Um circuito de precisão, um filtro. Eu não vou usar um capacitor eletrolítico, eu vou usar um capacitor de cerâmica, de poliéster, tá? De tanto ela ainda vai, mas de eletrolítico não. Isso é para filtro, que é coisa grosseira, tá? Mas para circuito de precisão não. Pronto, linearidade é um parâmetro, é uma característica bem importante, tá? Porque é desejável que o instrumento tenha um comportamento linear. A gente, até intuitivamente na engenharia, vocês já pagaram uma disciplina chamada álgebra linear, não é isso? Sistemas lineares, circuitos lineares. Aí vem aquela pergunta. Chato, né? Vem aquela pergunta. Vai estar um cheio de diesel, desculpa, o parênteses aí. Vocês estão sentindo? Não, sou eu. E aqui não tem gerador diesel, né? Oi? Eu tô cheio de diesel. Porque meu nariz depois da Covid não ficou muito bom, não, meu olfato. Eu tô sentindo cheio de diesel, mas vamos lá, continuar. Se tivesse gerador aqui, eu estranhava, né? Aí, não estranhava, na verdade, porque o gerador estava entrando aí na hora de pico, mas não tem gerador. Então, vamos lá, vamos voltar para cá. A linearidade é desejável para os sistemas, principalmente em engenharia, tá? Eu desejo um sistema linear. A gente estuda sistemas lineares, eu busco que ele seja linear. O instrumento também, que como eu falei, né, é um sistema de medição. Mas pergunto a vocês, coisa que eu me perguntava, por que se busca em engenharia um sistema linear? Eu não posso trabalhar com um sistema não linear, não? Qual é a proibição de se trabalhar com um sistema não linear?
Alguém tem ideia? Vamos abrir, né, para a audiência. As pessoas não, por que eu estou pagando álgebra linear? Existe também álgebra não linear. Vocês pagaram álgebra não linear? Não, nem vão pagar nesse curso de engenharia, né? Vai pagar lá em física. Em física não, em matemática. Eu acho que paga em física também, mas matemática com certeza. Mas a gente estudou só a ferramenta álgebra linear. Por quê? Mais fácil de prever. Deixa eu ir aqui para o quadro. Eu vou fazer aqui na tela, porque está online aqui, tá? Ótima colocação a sua, mas deixa eu só instigar aqui, né? Vou botar outra página aqui. Eu vou botar uma equação não linear extremamente fácil de prever. Opa, peraí. Uma saída, tá? Deixa eu voltar aqui. Imaginei um sistema, uma entrada que eu vou chamar de variável x e uma saída variável y, tá? Eu vou dizer que a relação de y com x é x ao quadrado. É não linear, né? É fácil de prever? Eu sei até o gráfico dele. Eu sei até o comportamento disso aqui. Não é isso? É fácil de prever. Você estudou isso na oitava série, eu acho. Nem lembro mais. Primeiro ano. Não é mais oitava, é nono agora. Nono ano. É previsível, é. Se eu disser para você quem é x, você calcula isso. Sem novidade nenhuma. Tá? Até o comportamento de um com o outro eu sei graficamente, tá? É uma parábola. Tá? Passando pelo zero com cavidade positiva, né? E assim vai. Então, facilidade ou falta de facilidade não me convenceu. Vamos dizer assim, tá? Em trabalhar só com o sistema linear e não poder trabalhar com o sistema não linear. Porque os dois são previsíveis. E os dois são fáceis. Isso aqui é fácil, lógico, né? Tem equação polinomial que é um mondrongo medonho. O linear não. O linear só tem uma variável de primeira ordem. Aqui já é uma equação de segundo grau. Não é linear. Tá? Lógico, uma relação dessa aqui, vou botar até de outra cor aqui. Uma relação dessa aqui, ó, A vezes X, é muito mais simples. Porque A é de primeira ordem, né? O expoente dele é 1. Só estou multiplicando por um escalar, que é uma constante. E aí, se eu lhe dar o valor de x, você também calcula o y. Tá? Nos dois casos. Tem, o poder computacional é basicamente o mesmo. Tá? Então não é complexo, não é fácil ou difícil. Mais alguma ideia? Melhor de controlar. Como assim? Não, mas nas duas relações eu só tenho duas variáveis, x e y. Ficou maior? O professor ficou mudo, professor. Beleza, André. Voltou agora? Foi, descarregou aqui Voltou, o voltou. microfone de lapela. Depois eu carrego ele. Vamos continuar aqui com o microfone da. Agora, como o cachorro latir vai sair aí.
Mas vamos lá. É porque o pessoal que está online não está vendo a tela aqui, não, né? Estou escrevendo aqui, ó. Deixa eu apresentar outra coisa. Tela cheia. Pronto, vamos para cá. Eu estou explicando o seguinte. Então, o sistema linear, ele tem uma relação linear entre entrada e saída, tá? Básico. Um de segunda ordem tem uma relação de segunda ordem entre entrada e saída, assim vai. Tá? O que diferencia os sistemas são isso. É a relação matemática polinomial que eu tenho, que descreve aquele sistema do ponto de vista da equação diferencial. Tá? Então, da ordem das variáveis. No caso aqui, o primeiro é de segunda ordem e o último aqui, azulzinho, é de primeira ordem. Então, a previsibilidade tem para os dois. Eu conhecendo a relação, conhecendo quem é x, eu calculo isso. A complexidade, eu concordo com você que é um pouco mais complexo, até de entender o de segunda ordem. Mas não é o mesmo nível de complexidade, vamos dizer assim. Tá? A grande vantagem do sistema linear é como você falou, não é nem quantidade de entrada, é quando eu pego entradas diferentes, tá? E quero a resposta na saída. Então, se eu pegar uma entrada, vai de conta que eu vou entrar aqui com um sinal, tá? Esse X aqui vai ser um sinal. Deixa eu mudar aqui a cor para não embananar aqui a ideia. Suponha que esse X seja a soma. É um sinal, tá? Vamos chamar de sinal. Ele vai ser a soma de uma tensão CC mais uma senoide. Vamos desenhar aqui, tá? Vermelho. É um valor CC mais uma senoide. Vai ficar mais ou menos assim. Tá? Opa, foi isso. Eu vou pagar só agora o CC. Deixa eu ver se eu consigo isso. Ixi, vai dar ruim. Consegui. Pronto. Então, beleza. Tá feiozinha essa cenoura, mas suponha que ela é constante, tá? Só que ela tem um valor CC somando a ela. Então, são duas funções, né? Que eu estou aplicando na entrada. Tá? Eu posso dividir isso aqui, então. Eu posso dividir essa função em x1, que vai ser igual a um valor constante, tá? Eu vou chamar aqui de x maior, aqui, x maiúsculo. E x2, que vai ser uma senoide, tá? E tem um valor aqui de amplitude, seno de alguma coisa, tá? Seno de θ, que é um ângulo, tá? Então, essa função é a soma dessas duas. Beleza? Aí suponho que eu quero saber o comportamento da saída. Se a relação for linear, dessa forma aqui, né? AX mais B. Tá? A é, já dizendo aqui, né? A é a inclinação da reta, né? Que você viu lá em cálculo. Tá? Aqui a gente vai chamar a instrumentação, vai chamar o A de sensibilidade. Nada mais é do que a inclinação da reta. E o B é o nível CC, né? É o offset que a gente vai chamar aqui, certo? Se ele inicia no zero ou não. Lá no eixo do Y, tá? Quer dizer, quando o x for zero, se y for zero, b é igual a zero. Tá tudo resolvido. Aqui a gente chama de offset. Então, se eu colocar essa função todinha aqui, eu estou chamando de x. Opa, quero azul não, quero preto. A gente está chamando de x. Esse carnaval aqui todinho, x1 mais x2, que é igual x maiúsculo mais amplitude, que é outra constante, seno de θ, que é outra constante. Se eu colocar aqui nessa equação, para saber qual é a resposta, eu vou dizer que vai ser A vezes x mais A seno de θ mais B, que é AX mais A pequeno A maiúsculo, seno de θ mais B. Concorda? Até aí tudo bem, né? Porque a função aqui é linear. A resposta é linear. Se eu for fazer isso aqui para a primeira equação, que é um sistema de segunda ordem, opa, qual é a cor dele? Preto. Eu vou dizer que isso aqui vai ser x maiúsculo, A seno θ, tudo ao quadrado.
Aí eu comecei a concordar com você, vai começar a ficar uma equação com muita parcela. Vai ficar x quadrado mais a duas vezes a mais b, né? 2x a sendo mais o quadrado de a seno θ. Vai ficar quadrado sendo quadrado θ. Aí é onde começa a entrar a complexidade. Porque fica muita parcela para calcular. Mas no poder de processamento, basicamente é o mesmo. Tá? Porque são só somas. Soma, multiplicação, é coisa trivial que um sistema digital faz hoje em dia. Tá? Então não tem. A complexidade não é essa. A complexidade maior é quando você vai fazer exponencial, vai fazer exponenciação. Então, eu evito ao máximo. Mas soma e multiplicação, isso é trivial. Tá? Não é isso que define a complexidade do sistema. Tá? Mas imagine o seguinte: se eu dividir aqui, né? Eu posso dizer. Deixa eu voltar para cá. Que essa resposta que a gente deu aqui é exatamente. Ctrl Z. x1 mais x2. Quer dizer, eu posso dizer que y é igual a isso aqui. Y é igual a x1 mais x2. Faz a mesma função aí, x. Vamos fazer aqui, ó. Uma coisa melhor para você responder é fazendo. É fazendo aqui na mão, né? Então, se eu fizer por parte. Bem, eu sei que a entrada é a soma de duas funções. Se eu fizer uma função, tiver um y1, fizer com x2, tiver y2, eu posso dizer que a resposta total agora. Na verdade, não é nem isso aqui, tá? Que a resposta agora. Não é nem x, é y. Danos. Sai daí. Não é nem x, tá? É y. Eu posso afirmar isso aqui agora? Que a saída que eu estou tendo aqui, que eu estou vendo na tela aqui, azul aí, é y1 mais y2. E quem é y1? Y1 vai ser ax1 mais b. Vai dar quanto? Quem é x1? É o próprio x aqui. X mais b. Eu posso dizer y2, que vai ser x2. X2 é a seno θ. Vai ser a razão, seno θ mais b. Opa, fiz certo? Não, fiz não. Ah, fiz, tá certo. Que é ax2 mais b. Então, esse y aí, eu posso garantir que já está aqui escrito, né? Y igual. Já está aqui já. Só puxar para cá. Fazer isso aqui. Então, y1 mais y2 vai ser igual a x1 mais b mais ax pequeno, a pequeno mais b. E a resposta anterior foi essa daqui. Opa. Foi essa daqui. Eu posso dizer que é igual? Não, porque vai ficar ali ax mais b, vai ficar ax mais a seno θ mais 2b. Então a diferença foi 2b para 1b aqui só. Mas b é um offset. O offset eu posso zerar. Simples, facilmente. Se eu zerar o offset, então b vai ser igual a zero. A outra cor aqui. Suponho agora que b é zero. 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 Agora eu posso dizer que y é igual a y1 mais y2. Beleza. Ax mais a pequeno, a maiúsculo, seno θ. Agora ficou igual. Esse com esse. Beleza, né? Então, o offset, ele existe e geralmente tenta zerar ele. Tá? Ele existe na equação linear.
Então, qual é a conclusão que eu chego? Conclusão não, tá? Vamos fazer aqui a segunda parte. Vamos fazer agora isso, a mesma ideia com a primeira equação. Tem tempo ainda? Tem, 10 minutos. Percebeu a brincadeira? Vamos fazer agora o seguinte. Eu vou pegar o mesmo A. Cadê o mouse? Mouse não, A. Vou pegar o mesmo X aqui. Perdão. Logo Y, tá? Vou pegar agora Y1 para a primeira função, tá? Foi X quadrado, foi isso? Então vai ser X1 quadrado. Beleza? Y2. X2 quadrado. Só que quem é X1? X maiúsculo quadrado. Ok? Quem é X2? É A maiúsculo quadrado, seno quadrado de θ. É isso? Que está aqui em cima. Aqui, ó. Eu estou dizendo que é isso aqui. Só que usando agora na primeira equação, tá? Que é x quadrado. É um sistema de segunda ordem. E eu vou pegar o x normal, tá? Y vai ser igual a x normal. Que vai ser aquela equação que a gente já fez, tá? X maiúsculo mais A seno de θ quadrado. Isso vai dar x quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Aí vem a pergunta. Eu posso dizer agora. Vou dar a cor aqui. De novo, tá? Eu posso dizer agora. E se eu somar y1 mais y2, ele vai ser igual a y. E olha que aqui não tem nem offset. Eu posso afirmar isso aqui? Basta você fazer aqui embaixo. Se eu somar somente x1 com x2, vai dar x quadrado mais a quadrado seno θ quadrado. Que é diferente dessa primeira relação aqui. Então, não tem offset certo aqui, tá? Não tem como você igualar essas duas equações. Porque o sistema não é linear. Então, a vantagem do sistema linear é que eu posso pegar uma função complexa, que aqui nesse exemplo é essa função aqui, ó, que é composta por duas funções mais simples, que é uma constante e uma senoide, e fazer o resultado das duas separadas. Eu faço o resultado primeiro da constante no sistema e pego o valor y1. Opa, meu resultado é esse. Pego o valor da senoide, passo no sistema e pego o resultado dele. Opa, y2 aqui. Quando eu entrar com x normal, que é x1 mais x2, que é essa senoide que tem um valor CC lá em cima, e for olhar o resultado dela, vai ser exatamente igual a soma dos dois que eu tenho aqui, que eu fiz antes. Lógico, offset igual a zero. Tá? B igual a zero. Então, a vantagem do sistema linear é que você pode decompor a entrada complexa em entradas mais simples. E a saída complexa, qual é a resposta dela? É a soma das saídas simples que você tinha. Quando você estudou circuito elétrico linear, faltou essa palavrinha no final, né? Todo o circuito elétrico que você estudou até agora, pelo menos lá em circuito mesmo, circuitos 1 e 2, eram circuitos lineares. Você fez várias análises naquele circuito, né? Teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema de superposição. O teorema da superposição nada mais é que utilizar a linearidade do sistema, do circuito, para provar isso aqui que a gente acabou de fazer. Tá lembrado como é que faz? Um circuito tem várias fontes, duas fontes. Tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Aí tu quer medir a tensão num resistor lá qualquer. O que é que diz lá o teorema? Superposição. Desliga uma fonte e deixa eu estar ligado, né? O que era desligar uma fonte? Fonte de tensão. Zero. Resistência zero. Fonte de corrente. Resistência infinita, circuito aberto. E calculava o resistor equivalente daquele circuito, que é o resistor de Thevenin ou de Norton, que os dois são iguais, tá? Então, no momento que você desliga uma fonte e deixa só a outra, eu vou ter um resultado em cima daquele resistor. Percebe? Vou ter uma tensão lá, X1, V1 agora, V1. Desliguei essa fonte primeira, liga a segunda agora. Seja a corrente ou tensão. Vou olhar aquele resistor de novo, vou ter outra tensão lá, V2. Quando você ligar as duas, qual vai ser a resposta da tensão? Com certeza. V1 mais V2. Porque o circuito é linear.
Então, ele me permite utilizar esse teorema do sistema linear para simplificar a análise. Tá? É por isso que na engenharia, principalmente na engenharia elétrica, a gente estuda tanto sistema linear, circuito linear, tá? Equação linear, porque envolve esse teorema simples da superposição. Eu posso dividir um problema complexo em problemas mais simples e olhar o meu sistema e ver a resposta. O resultado aqui complexo vai ser a soma do resultado simples. Está tudo resolvido. Tá? Tudo resolvido não, né? Não é tão simples assim às vezes. Mas quando você garante que o sistema é linear, você pode considerar desse jeito, tá? E como é que eu sei que ele é linear? Fazendo esse teste. Bota uma entrada constante, vê um resultado, bota outra entrada lá constante, outro valor, vê o resultado e bota uma entrada que é a soma dos dois. Se a saída for a soma dos dois, você pode suspeitar muito que o sistema é linear. Tá? Para provar um pouquinho mais, provar mesmo matematicamente é relativamente simples também, mas um equipamento, um sistema, um instrumento é um pouquinho mais complexo. A maioria dos instrumentos que a gente vai estudar aqui, na verdade, a gente deseja que todos eles sejam lineares. Tá? Tem instrumentos, principalmente instrumentos mecânicos, que a resposta dele é não linear. É de segunda ordem, por exemplo. Uma simples balança mecânica, que você sobe em cima dela, aquela de farmácia que eu falei, né, antiga, tem um LEDzinho, não é nem LED, é um neon, negócio antigo, que mola. Quando tu subir em cima, ficava fazendo assim um ponteiro, até estabilizar, porque é um jogo de mola, pesos e molas, tá? Que tem um comportamento de segunda ordem esse sistema, que é amortecedor e resistência, né? Você tem um peso lá que é a carga, e aí a mola ele vai oscilar e uma hora ele vai parar, por conta da perda do sistema, ok? Bem, prezados, 15 para as... Faltam 5 minutos, eu vou encerrar por aqui. Na próxima semana a gente continua, tá?